Estudo 6. A Igreja, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 1, 10 ao 17. Introdução. O apóstolo Paulo usa constantemente em suas epístolas a metáfora do corpo de Cristo para referir-se à Igreja. Seu objetivo é enfatizar a unidade. Jesus já havia insistido na importância deste tema, porém sem usar a expressão corpo de Cristo. Paulo foi induzido a compreender a solidariedade entre Cristo e seu povo no momento de sua conversão. Inicialmente perseguidor do povo de Deus, sua experiência está narrada no livro de Atos, quando, em uma de suas jornadas persecutórias, ardendo em zelo pelo seu farisaísmo, Paulo foi surpreendido por uma luz que o fez cair. Ouviu então uma voz que perguntava sobre a razão de sua diligência. A tentativa de identificar quem falava, escutou uma resposta identificadora. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 3 ao 6. A experiência no caminho de Damasco deixa claro a Paulo que qualquer tentativa de prejudicar os crentes é atentar contra o próprio Cristo. Posteriormente, ao advertir os coríntios, o apóstolo demonstra ter aprendido a lição, ao dizer-lhes que dividir a igreja era como dividir o próprio corpo de Cristo. 1 Coríntios 1, 10 ao 13. E que pecar contra os irmãos é pecar contra Cristo. 1 Coríntios 8, 12. Aplicação para a vida. Perseguir a Igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Você já foi alvo de perseguições ou discriminação por seguir a Jesus? Quando aconteceu? Tópico 1. Identificado com o sofrimento de Cristo. Se o Senhor da Igreja foi um servo sofredor, Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 16, 17. Não há como pensar no povo deste mesmo Senhor como isento ou alheio ao sofrimento. Na pequena epístola aos Colossenses, essencialmente cristológica, Paulo inclui este importante ensino sobre a Igreja, ao dizer que Cristo é a cabeça do corpo da Igreja. Colossenses 1,18. Explicando o que isto significa em termos pessoais e as implicações para o povo de Deus em termos de sofrimento um pouco mais adiante, o apóstolo afirma que se alegra em sofrer pelos crentes no Senhor Jesus. Colossenses 1, 24. Segundo este ponto de vista, a identificação entre os membros da Igreja de Cristo deve ser tal que o sofrimento de um cristão significa o sofrimento de outro, assim como em um corpo a dor de um membro se estende a outro e causa desconforto no todo. Esta identificação traz aos membros a consciência de sua fragilidade e os leva a viver em estrita dependência da cabeça, que é Cristo. Só assim haverá suprimento, os vínculos se fortalecerão e ocorrerá crescimento para viver e se desenvolver. Colossenses 2, 16 e 19. O resultado será a paz, mesmo em meio à dor, ao sofrimento e à perseguição. Colossenses 3,15. Falando aos filipenses, o apóstolo Paulo mostra que os sofrimentos de Cristo precederam a sua vitória. Filipenses 2, 6 ao 11. Assim como a luta, a abnegação, a renúncia dos membros do corpo precedem a sua alegria. Filipenses 2, 12 e 18. Aplicação para a vida. Quando ferimos algum membro de nosso corpo, mesmo um daqueles menores, o resultado é dor, mal-estar que se propaga por todas as partes. Nós apressamos então a buscar tratamento e alívio.
Qual a sua atitude quando percebe que feriu outro membro do corpo de Cristo? Comente. Tópico 2. Identificado com o propósito de Deus em Cristo. A Epístola aos Efésios apresenta Cristo como aquele que levou a cabo a realização do propósito eterno de Deus de criar um ser humano, em conformidade com o objetivo da criação divina, que não transige com a verdade e a justiça. Efésios 4, 24. Deste novo homem, todo cristão deve se revestir, uma vez que foi buscado dentre aqueles que estavam destituídos da glória de Deus, para ser a imagem daquele que tem a supremacia sobre todas as coisas e estabeleceu a igreja para ser o seu corpo e expressar sua plenitude. Efésios 1, 22 e 23. O resultado desta nova criação é o estabelecimento da paz perdida na queda, o retorno à comunhão entre povos outrora inimigos e a reconciliação com Deus. Efésios 2, 14 a 16. Paz, intimidade, reconciliação e destruição da inimizade. A igreja verdadeiramente identificada com o propósito de Deus em Cristo proclamará, compartilhará, primará pelo cultivo desta virtude e as ensinará a todos que elas se achegarem. A necessidade desta proclamação do zelo por estes valores de sua aplicação pessoal e no corpo de Cristo é expressa no capítulo 3 de Efésios, que apresenta a igreja como agente da multiforme sabedoria de Deus. Por ela é manifesto o propósito divino e os seres humanos se convertem e passam à condição de herdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa. Efésios 3:6. Aplicação para a vida. Como corpo de Cristo, identificado com os propósitos de Deus, a igreja tem o dever de comunicar e proclamar, ensinar e testemunhar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é uma tarefa do corpo e de cada um de seus membros. Como temos desempenhado esta missão? Temos participado ativamente dela ou estamos deixando a cargo de ministros e líderes? Comente. Tópico 3. Identificado com a unidade. A exortação de Efésios 4 é por uma busca da estatura de Cristo. Isso só pode ser alcançado mediante a unidade e o amadurecimento do corpo que é a igreja, e possuiu as seguintes características: um corpo, unidade internacional e cooperativa dos crentes; um espírito, o funcionamento pleno deste corpo só se dará mediante a condução unificadora do Espírito de Deus; uma só esperança da vossa vocação; uma expectativa comum de que o cristão não foi chamado apenas para esta vida, mas também para o que o aguarda no celeste porvir; um só Senhor, Jesus Cristo, cabeça da igreja, e por esta reconhecido um Senhor do universo; uma só fé, entrega confiante e total ao cuidado daquele que nos salvou e justificou; um só batismo, não apenas a cerimônia, não a ideia sacramental, mas principalmente o que ela significa: a união com Cristo em sua morte e ressurreição; um só Deus, Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e vive em todos e, portanto, deve ser o único a receber a honra, a glória e o louvor de todos os crentes. Efésios 4, 4 ao 6. Para alcançar tal resultado, o próprio Senhor concedeu à Igreja, o corpo de Cristo, ministros que têm a incumbência de capacitá-la para seu desenvolvimento e edificação.
até que alcance a plenitude da unidade do conhecimento e da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Embora a unidade como objetivo do povo de Deus já tivesse sido expressa por Jesus em sua oração sacerdotal, João 17, Paulo destaca a ideia da igreja em seu trabalho ministerial e em sua plenitude, mesmo mantendo as suas peculiaridades. Os cristãos e o seu Senhor devem se identificar de tal maneira que o mundo possa ver, compreender e receber os benefícios do sacrifício de Cristo através de suas vidas, proclamação e testemunho. Aplicação para a vida. O que faz de nosso corpo um organismo eficiente na execução de tarefas diferentes são as características distintas de seus membros. Você já pensou que aquele irmão bem diferente de você também é de grande importância no corpo de Cristo? Se já pensou que tal aproximar-se dele, em reconhecimento de seu trabalho, estreitando os laços de cooperação e comunhão? Comente. Considerações finais. Escrevendo aos Coríntios, talvez por ser esta uma grande necessidade daquela igreja, o apóstolo Paulo ensina insistentemente sobre a necessidade de unidade em meio às características distintas de cada ser humano. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. Eles serão sempre diferentes, terão as suas peculiaridades, mas como corpo não podem perder de vista a identificação da igreja com o sofrimento de Cristo e o propósito de Deus para suas vidas. Um membro não é uma igreja. Não há uma igreja de um só membro. Juntos nós tornamos o corpo de Cristo. Ser membro deste corpo é o maior privilégio concedido a um crente, um privilégio que o conduz à glória. 1 Coríntios 12, 27. Podemos então afirmar que a igreja deve ser um corpo identificado com o sofrimento de Cristo, trabalhando pelos seus propósitos e unido, mesmo em meio às características distintas de seus membros.